O comunismo acabou. Acabou, acabou. O Luiz Roberto Barroso e o Alexandre de Moraes decidiram que sim. É claro que apegados a uma velha definição de dicionário sobre esse sistema que só gerou pobreza, ditadura, totalitarismo e matou mais de 100 milhões de pessoas em vários países. O Flávio Dino se diz comunista, graças a Deus. O Lula se sente orgulhoso quando é chamado de comunista, mas nenhum dos dois é comunista. Quando o Lula, todo emocionado, disse: pela primeira vez conseguimos colocar na Suprema Corte deste país um ministro comunista, apesar da voz pastosa, embargada, dos engasgos, da garganta seca, a velha imprensa viu que, para o Globo, está aí a notícia, foi só uma brincadeira. Tem até aspas em ministro comunista. Para o UOL, o print está na tela, foi só uma piada. Lula e Dino não são comunistas, né? E todos os seus opositores são fascistas. Vamos lá. Primeiro, o fascismo surgiu dentro do marxismo-leninismo. Os fascistas italianos se organizaram, digamos assim, a partir de uma discordância entre comunistas sobre a participação da Itália na Primeira Guerra. Então, fascismo e comunismo têm a mesma origem revolucionária. Alguém que defende menos Estado, que defende liberdade, não pode ser chamado de fascista nem de comunista. Lembra aquela máxima do Mussolini? Tudo pelo, para e no Estado. Só que o fascismo virou uma referência vaga a qualquer coisa reprovável. Fascismo virou sinônimo de violento, brutal, repressivo, ditatorial. Então, partindo desse princípio, os regimes comunistas seriam os mais fascistas de todos. Querer ser antifascista sem ser um antitotalitário é um comportamento típico de um comunista. E como é que se comportam o Lula e o Dino? E o comunismo, como todas as ideologias de massa, tem as suas metamorfoses. Quem fica pegado a antigos verbetes de dicionário vai dizer que não tem mais comunismo, que falar de ameaça comunista no Brasil é só uma narrativa. O Lula criou o Foro de São Paulo com o comunista Fidel Castro. E para que serve o Foro de São Paulo? Para vender a ideia de que é possível construir uma sociedade ideal. E como é que se conseguiria isso? Concentrando poder numa casta coletivista que decide o que é melhor para todo mundo. É comunismo. E o globalismo é hoje, talvez, a metamorfose mais visível do comunismo. Aliás, a ideia de um governo mundial é originalmente marxista. A turma que está aí, como Lula e vários ministros do STF, falando em bem comum da humanidade, segurança ambiental, desarmamento, sobre os problemas globais e sistêmicos que ameaçam a humanidade, essa turma está abraçada ao comunismo. São os comunistas que adoram expressões como é chegada a hora, o momento se aproxima, não há mais como esperar. É deles a ideia de que estamos no limiar de uma nova era e que só o Estado pode nos salvar. Aí o Alexandre de Moraes diz que a China não é comunista, que é mais capitalista do que o Brasil, confundindo o sistema político com o sistema econômico e considerando que capitalismo de Estado é capitalismo. O Partido Comunista Chinês é intervencionista, se mete em tudo. Na economia também, não seria diferente. O partido controla todas as médias e grandes empresas chinesas. Aí o Barroso fala que, não havendo propriedade coletiva dos meios de produção, não há comunismo. Então nunca houve, em lugar nenhum do mundo, nem na China, nem na União Soviética, nem em Cuba. A utopia comunista, claro, não existe, é uma utopia, né? Mas o comunismo não é o que está na enciclopédia do Barroso. O Lula tem um sentimento anti-empresarial, contrário aos empreendedores, às iniciativas individuais. E esse é um sentimento comunista. Ele é louco por cobrar impostos, é contra a lei das estatais, é contra as privatizações, quer estatizar quase tudo, talvez tudo.
Fala em criar mais ministérios, em contratar mais funcionários públicos. Talvez, no fim das contas, todo mundo possa virar funcionário público. Que maravilha, né? O Lula diz que o mercado é ganancioso, pensamento comunista, mas comemora a alta na Bolsa, mesmo que essa alta não tenha nada a ver com ele. Atitude comunista. Ser contra a autonomia do Banco Central, querer derrubar a taxa de juros na canetada, comunismo puro. Querer obrigar todo mundo a trabalhar regido pela CLT, de inspiração fascista, aliás. É também, entre outras coisas, aquele desejo comunista de tutelar a vida de toda a sociedade. O Lula acha que a classe média ostenta, que deveria ter apenas um aparelho de TV em casa. Mas a casta no poder, como ele e a Janja, pode viver no luxo, né? Ter sofá e cama que custaram uma fortuna, enxoval de cama, mesa e banho novinho em folha com fios egípcios e igualmente caríssimo. O Lula e a Janja podem percorrer o mundo com um mundo de companheiros, ficando em hotéis luxuosíssimos, e eles merecem um avião melhor, né? 400 milhões de reais é um preço justo por isso. E, como a Dilma também faz parte da casta no poder, está liberada para viajar de primeira classe. E quem estranhar vira fascista. Isso tudo é comunismo. O Lula odeia o agronegócio. Ele quer que o STF acabe com o marco temporal das terras indígenas. Propriedade privada ameaçada. Isso se parece com o quê? Comunismo. O Lula apoia o MST, que é comunista. Olha aí a matéria de ontem da Gazeta do Povo. Governo Lula prepara ofensiva contra o agro no Plano Nacional de Educação. Está escrito no documento da Conferência Nacional da Educação, chancelado pela Presidência da República e pelo Ministério da Educação. É urgente a contraposição efetiva do Estado nas suas diversas esferas federativas às políticas e propostas ultraconservadoras. Então, o Lula convidou o MST e a CUT para definir o Plano Nacional de Educação. E alguém do agro foi chamado para participar das conversas? Não. É comunismo. Esqueceram? Guerra cultural, meios acadêmico e intelectual, mídia, todas as formas de arte, tudo dominado. Não tem pluralidade, não tem debate, não tem conversa. O nome disso é comunismo. Controle social, regulação da mídia, imprensa vendida, censura, crime de opinião, culpa coletiva, perseguição política, isso é comunismo. Acabar com a polarização é um pensamento comunista. Só os comunistas devem ser aceitos. Quem é contra o Lula vira fascista e deve ser extirpado. Todo mundo pensando da mesma forma ou fingindo que pensa da mesma forma que a casta dominante. Se você não busca uma confusão conceitual, sabe muito bem o que é isso tudo. Daria para ficar horas aqui falando sobre o comunismo se espalhando pelo Brasil. Daria para falar dos amigos comunistas do Lula, do Congresso Nacional, que ele compra ou barra numa aliança com o STF, da guerra contra a religião, a família, contra valores e princípios morais. Corrupção, capacidade de fazer o mal, isso é comunismo. É dos comunistas esse desejo de gerar pobreza. É porque o Lula mesmo já disse, quem estuda, quem se informa, quem melhora de vida, não vota mais no PT. Então, ninguém pode acreditar em quem diz que o comunismo não existe mais, que não é mais uma ameaça. O comunismo ainda está aí, nas suas metamorfoses, e sempre agarrado àquilo que é o seu fundamento principal, a mentira.